Boa noite. O Galácio falou tudo que eu ia falar. Chato. Que é isso, na verdade, a palavra correta realmente é gratidão mesmo. Que é isso que eu sinto toda vez que eu chego aqui na frente, que eu tenho a oportunidade de trazer uma mensagem de Jesus, né, um exemplo, um ensinamento, que é isso que a gente faz aqui. De maneira direta ou indiretamente, a gente vem trazer uma mensagem de Jesus para que auxilie a gente aqui na nossa caminhada, né? Então, é gratidão, né, que eu sinto. E a gente vai falar um pouquinho essa noite sobre estado mental. E aí você me pergunta, Patrícia, é importante estado mental? Eu acho que de todos os temas e tudo que eu já falei aqui, eu acredito que seja o mais importante. Porque o nosso estado mental determina a vida que a gente vai levar. É de acordo com o que a gente pensa, né? Eu tenho certeza que em algum momento alguém já ouviu alguém fazer um comentário tipo, passei uma dificuldade, eu vivi um inferno naquela época. E aí o que seria? A pessoa comprou uma passagem e foi fazer um tour lá no inferno para ver como é? Mais ou menos isso. A gente vai para onde a nossa mente nos leva, né? Em contrapartida, eu tenho certeza que a gente já observou pessoas, às vezes, enfrentando uma luta, uma dificuldade muito grande, sofrendo sim, mas com um estado mental equilibrado, com paz de espírito. Porque o que determina a nossa vida não são as coisas que acontecem na nossa vida e ao nosso redor, né? O que determina é como a gente enfrenta, como a gente encara, como que a gente lida com as coisas que nos acontecem. E isso quem determina é o nosso estado mental. É por isso que é importante demais a gente aproveitar, né? Essa nossa conversa essa noite. Só que antes de eu falar sobre estado mental, eu preciso falar sobre pensamento. Não tem como eu iniciar nossa conversa falando de estado mental sem trazer a importância do pensamento para a nossa vida, porque na verdade são os nossos pensamentos que determinam o nosso estado mental. O pensamento é importante demais para a nossa vida, né? E aí eu trago algumas situações, né, para a gente entender o quanto é importante os nossos pensamentos. Lá no livro... sumiu agora. No livro dos médiuns, no capítulo 14, Emmanuel fala, né, dá uma descrição ali de médiuns. E ele fala que, de uma maneira geral, todos nós somos médiuns. E aí vocês me perguntam, mas qual a importância, né? O que tem a ver estado mental com pensamento e com todos nós, de uma maneira geral, sermos médiuns, né? Ele fala que todos nós somos médiuns porque nós interagimos o tempo todo com outras mentes, inclusive as mentes dos desencarnados. Então, a importância do que a gente pensa, né? Pensamento é criação. Pensamento é matéria. Com quem a gente está é o nosso estado mental, né? O nosso pensamento que determina as nossas companhias. Com quem que a gente quer estar? Com pessoas ou espíritos que pensam da mesma maneira que a gente. É por isso que é tão importante o que a gente pensa, né? A maneira como a gente pensa. E Emmanuel traz uma descrição que eu acho muito bonita e acho muito importante, né? Ele fala que... Eu acho que eu até esqueci. Ele fala que os nossos pensamentos são sementes vivas. E eu acho muito bonito porque se a gente trouxer essa ideia para nós, né? Sementes vivas, o que acontece quando a gente pega uma semente e joga? Ela produz, né? De acordo com a semente é a produção. Então, é bonito a gente pensar isso, porque se os nossos pensamentos são sementes, o que a gente está semeando? O que a gente está plantando, né? Eu não quero semear raiva, eu não quero semear discórdia, eu não quero semear ódio, eu quero semear amor, eu quero semear paz, eu quero semear harmonia, né? Então é muito bonito a gente pensar isso, né? O que a gente está criando? E é muito importante a gente trazer essa ideia para a nossa vida também, porque se os nossos pensamentos são sementes, a gente vai começar a ficar mais vigilante, a gente vai ficar mais atento com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente está semeando, né? Com aquilo que a gente está criando e soltando aí, né? No planeta. Então, é importante demais, né? O pensamento para a nossa vida e a gente
se aprofundar um pouco mais nesse assunto, principalmente a gente que está aqui na Casa Espírita, que tem oportunidades, né? Tem os cursos, tem toda a literatura, tem os estudos, tem as palestras, né? Que a gente possa se aproveitar de tudo isso e se aprofundar cada vez mais para entender, né? Esse poder do pensamento, né? Leon Denis, Emmanuel, Allan Kardec, todos eles dizem que o pensamento é o atributo primordial do espírito. Olha o quanto é importante, né? O pensamento para a nossa vida. Basta a gente entender, quando a gente fala que pensamento é criação, basta a gente olhar ao nosso redor. Tudo que existe, tudo que os nossos olhos veem, em algum momento foi pensado na mente de alguém. E aí quando a gente começa a pensar sobre isso, é tão bonito a gente imaginar que mente é essa, né? Quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a observar a natureza, quando a gente olha aí uma cachoeira, o mar, quando a gente olha as plantas, os animais, toda a perfeição, aí a gente fala, que momento, né? Que mente foi essa que em algum momento pensou isso? E a gente que já sabe que foi Jesus que criou tudo isso, a gente também começa a entender quando os cientistas falam que a gente usa uma porção muito pequena, né, da nossa capacidade, porque olha a capacidade de Jesus. É tudo tão bonito, é tudo tão perfeito, né? E aí a gente expande um pouco mais e fala, que mente divina é essa que criou tudo isso, né? É por isso que quando a gente pensa nisso, a gente também enxerga a nossa capacidade. Jesus disse que tudo que ele faz, um dia nós faremos também. Então a gente está nessa caminhada, a gente não pode perder o objetivo lá na frente, que é um dia nos tornarmos espíritos puros, como Jesus. Então vamos começar a trabalhar já, vamos começar a criar coisas boas, pensar coisas boas e encontrar um estado mental adequado para a gente aqui superar, se renovar, aprender, né? É sobre isso que a gente vai falar. E para a gente falar sobre estado mental, eu trouxe um capítulo que está lá no livro Ceifa de Luz, no capítulo 28, que tem o título de estado mental mesmo, né? Escrito por Emmanuel. E esse capítulo, ele escreveu a partir de um versículo que Paulo pegou, que ele pegou de Paulo. Paulo escreveu uma carta aos Efésios, ele pegou só um trechinho do versículo e a partir desse trechinho ele discorreu todo esse capítulo. E Paulo, ele pede para os Efésios que vos renove no espírito do vosso entendimento. Então, nesse versículo, Paulo ele traz uma orientação, né? Aos Efésios, ele traz uma orientação para nós, né? Ele pede o quê? Ele pede a nossa renovação, ele pede que a gente se renove, né? É um grande argumento esse, né? Essa renovação, a gente ouve aí todos os evangelistas, ou doutrina espírita fala muito sobre isso, sobre renovação, né? Que o bom espírito é aquele que consegue se renovar, que consegue se renovando, né? E a renovação é algo essencial na nossa vida, a gente só consegue evoluir, só consegue se melhorar quando a gente busca essa renovação. A palavra renovar já mostra o quê? Que a gente não é perfeito, né? Tudo que precisa se renovar, se reformar, mostra que não tem perfeição. A gente não reforma uma casa que acabou de ser construída, né? Se precisa se renovar, é porque não é perfeito. Então, o primeiro passo para que a gente consiga essa renovação é primeiro a gente se reconhecer como seres imperfeitos, né? Então o primeiro passo é a gente ter a humildade de olhar para si e falar, realmente tenho necessidades, realmente preciso mudar em algumas áreas, em algumas situações, né? E a primeira coisa é isso, fez aquela autoanálise, fez aquele mergulho dentro de si, a gente tem que ir detectando, né, as situações que ainda estão com dificuldade e buscar, né, essa renovação. E Emmanuel, nesse capítulo, ele traz um entendimento sobre renovação para a nossa vida. Eu trouxe esse capítulo porque eu achei bem simples, porque ele fala de renovação, mas ele fala da renovação no nosso dia a dia. Ele traz um auxílio para a dificuldade que eu tenho na minha casa, às vezes, com meu filho, para a dificuldade que eu tenho, às vezes, no meu trabalho, para a dificuldade que eu tenho financeira, com a dificuldade que, às vezes, que eu tenho para o meu corpo físico, né? E essa é a intenção.
a gente chegar aqui e trazer um auxílio para resolver os nossos problemas do dia a dia, né? Aquela dificuldade que eu tenho, porque é no dia a dia que a gente vai buscando essa renovação, que a gente vai trabalhando, que a gente vai tentando se melhorar. E ele traz isso de maneira bem simples, né? E essa renovação que ele diz é nada mais do que a gente fazer o quê? Deixar aquele homem velho que a gente ouve muito falar aí na literatura, né? É fácil? Não. É difícil, a gente tem muita dificuldade com tudo que é novo, com tudo que a gente tem que sair. Antes eu falava, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, eu já mudei, eu falo que a gente tem que sair da nossa zona de desconforto. Porque na maioria das vezes a gente já percebeu que precisa mudar, já conseguiu identificar onde precisa mudar, mas a gente tem essa dificuldade em fazer esse movimento, né? Jesus o tempo todo está chamando a gente, Jesus o tempo todo está pedindo, né? Estendendo as mãos e falando, vinde a mim, os aflitos, os doentes, né? Que somos nós, os aflitos, os doentes, somos nós, só que a gente tem essa dificuldade. Por mais que a gente saiba da necessidade, a gente não consegue, a gente está acomodado, está doendo, está difícil, mas faz tanto tempo às vezes que eu estou ali, naquela dificuldade, com aquela dor, que eu já me habituei. É difícil fazer aquele movimento, né? É difícil deixar o homem novo chegar. Porque se renovar é isso, é deixar o que não está funcionando e trazer o homem novo. Mas para isso precisa um movimento, precisa se mexer, né? E é igual fazer dieta. A gente sabe que precisa, a gente se propõe a começar toda segunda-feira, e a dieta, às vezes, a gente começa na segunda, ela dura até na quarta, mais ou menos. A renovação é mais difícil. Às vezes a gente começa na segunda e quando chega 9 horas da manhã, a gente já deu de cara com aquela dificuldade de falar, não dá, não é para mim. É difícil demais, é difícil. Porque se a gente precisa dessa renovação, é porque a gente faz tempo que está ali, nessa dificuldade. Então não é fácil, não é de uma hora para outra, mas precisa desse movimento, né? E o que ele fala aqui é isso. Ele fala sobre sentimento e ele fala sobre pensamento, né? O estado tem a ver com os nossos sentimentos e o mental tem a ver com os nossos pensamentos, né? Então eu penso de acordo com algum estado. Eu sempre estou ou de um lado ou de outro no estado mental. Ou eu penso com entendimento ou eu penso sem entendimento. Ou eu penso com revolta ou eu penso com resignação. Não tem como eu estar no meio, né? O meu estado mental, ou ele é positivo ou ele é negativo, né? Então, esse nosso estado mental diante das coisas é o estado do aflito bem-aventurado, né? Porque ele vai ser consolado. Agora, aquele aflito que tem um estado mental de revolta, de rebeldia, né? Ele vai ser consolado? Pelo contrário, ele vai se revoltar cada vez mais com as dificuldades, com as situações que vão sendo colocadas na vida dele, né? E é sobre isso que Emmanuel vai falar no texto, e ele começa dizendo assim, que a carga de condições menos felizes que a gente traz, geralmente de vidas passadas, né, pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência aqui na Terra, né? Então, essa carga de condições menos felizes que ele fala, que a gente sabe que tem, que a gente sabe que encontra, que a gente sabe até o que é, são as nossas dificuldades, né? O palestrante Alberto que fala que são as nossas encrencas, são os nossos problemas, né? Foram aquelas situações que nós mesmos causamos lá atrás, né? Com as nossas dificuldades, com a nossa ignorância, com a nossa prepotência, né? Com as nossas imperfeições. E a gente tem que lembrar a todo momento, quando a gente fala dessas nossas encrencas que a gente vem aqui para resolver, que em nenhum momento elas são castigo divino, pelo contrário. A gente tem que ter em mente muito claro que essas situações, essas encrencas, esses problemas que a gente vai se deparar todo o tempo, são oportunidades, né? Que Deus, pela sua misericórdia, nos oferece. Então, Patrícia, tenta de novo. Então, eu até mudei, eu sempre falava, eu tenho tanto problema, hoje eu falo, eu tenho tantas oportunidades de me melhorar, pelo menos eu tenho buscado trazer isso para a minha vida, né? Essas dificuldades, esses escândalos que a gente encontra, a gente vai revivendo, a gente vai reencontrando, né? Para que a gente, diante das situações, comece a viver
sentimentos novos que a gente ainda não tinha, né? Condições novas, virtudes novas, né? Esses reencontros com essas condições menos felizes, ao invés de a gente ter um estado mental de rebeldia, de raiva, de revolta, que na maioria das vezes a gente acaba tendo diante das dificuldades, a gente tem que buscar um estado mental de entendimento, né? Eu tenho que buscar me conhecer e entender o que essa situação está querendo me dizer. Por que eu estou sempre revivendo essas situações? O que essa dificuldade está querendo me mostrar? E aí, através dessas oportunidades, né, e buscando. É fácil a gente ter um estado mental bom diante de uma dificuldade? Difícil. Na maioria das vezes, diante das dores, da dificuldade, a gente tem um estado mental difícil. Isso é praticamente natural. E é por isso que a gente está aqui. Para que a gente busque aprender a ter esse equilíbrio, para que a gente esteja atento e consciente de que essas situações é para mim, é para me renovar, para me melhorar, para que eu busque, diante do entendimento, ter o estado mental adequado que vai me permitir aproveitar essas situações, né? Essas dificuldades, para que a gente possa aprender com elas, né? Tirar proveito dessas dificuldades, que são, as dificuldades são as nossas lições. Oh, meu Deus! Quando a gente tem um estado mental adequado, a gente consegue ter o aprendizado, a gente consegue aproveitar, né, as situações. E Emmanuel fala assim, que a gente sempre retorna aqui com as aflições que nos dizem respeito, né? Cada um com a sua. Por que cada pessoa passa por determinada dificuldade? Porque foi a dificuldade que ela arrumou, foi a encrenca que ela arrumou, foi o problema que ela causou, né? É dela, e é ela que tem que resolver, né? Então, esse reencontro que ela vai ter é com as situações que ela arrumou, que ela causou. A gente tem que ter claro também que a inveja é uma coisa que não cabe para nós aqui nesse nosso planeta de provas e expiações, porque a gente é doido para invejar a vida do outro, né? Eu olho às vezes e falo, nossa, Ana Raquel tem uma vida boa, né? Não tem problema, gente. Você vê ó, a situação financeira boa, sempre com saúde, ativa, tá? E às vezes ela está olhando para mim e está achando que a minha é fácil, porque o que eu olho para ela e não vejo como dificuldade, talvez ela está ali, ó, lutando para superar. Em contrapartida, às vezes ela está olhando para mim, que eu estou ali arrancando os cabelos e falando, nossa, mas tudo isso, só por isso? Então, o problema meu, a minha dificuldade, a minha encrenca é difícil para mim. Cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades, né? Embora nós tenhamos sido criados todos simples, ignorantes e iguais, no decorrer da caminhada a gente foi se fazendo desigual. Eu sempre imagino assim na minha cabeça que quando foi dada a largada assim, era todo mundo igual. Que nem aquelas bonequinhas que vai fazendo em série, sem cabelo, sem roupa, tudo igual, né? Só que aí Deus, pela sua misericórdia, Ele falou, tem o livre-arbítrio, escolhe, pode fazer o que você quiser. E aí, a hora que deu a largada, uns saiu correndo, uns pulando, uns caminhando, uns foi para a esquerda, uns para a direita, e aí, nessa caminhada, a gente foi adquirindo coisas boas, aprendizados, ensinamentos, mas foi arrumando problema também, né? Foi arrumando as nossas encrencas, e agora Deus dá a oportunidade de voltar aqui e ir consertando, né? Essas encrencas, esses problemas que a gente arrumou. É por isso que cada circunstância é de acordo com o problema de cada pessoa. Não fique com inveja dos meus problemas, viu, gente? Cada um com os seus. E ele começa falando dessas situações. Ele diz que provavelmente, começando da família, né? Que a maioria dos problemas está na família. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos. Outra coisa importante quando a gente lê alguma coisa do Emmanuel é a gente prestar atenção. Porque ele já explica, pronto, nem precisava eu estar aqui, só ler a gente já entende o que ele está querendo dizer, né? Então ele diz que quando a gente não tem, né, a família que a gente desejaria, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações, porque é a família que eu queria, né? Não é assim? Então provavelmente a gente
por causa dessa carga que a gente traz, esses problemas que a gente arrumou e estamos tendo a oportunidade de consertar aqui, né? Às vezes a gente não se encontra na família que a gente gostaria, né? Na família que a gente acha adequado. E quem que será esses familiares, né? Na verdade, são reencontros, oportunidades, né? Só que não punição. Não adianta eu falar, olha, ali foi lá, você arrumou aquele problema, agora você vai ter que ir lá, ficar com o Fernando até o final da vida, você vai ver o que é bom para tosse. Não, ou vice-versa, né, Fernando? É só um exemplo, é só um exemplo. Então a gente vem aqui, às vezes a gente olha e fala, não, esse ser é um karma na minha vida, não é. Comece a olhar para aquela dificuldade que você tem na família e pensar, olha que oportunidade que Deus está me dando. E eu sempre penso que quando vem em família, já vem com um atenuante, já vem com meio caminho andado, porque família, por mais que tenha dificuldade, tem o amor. Dificilmente não vem na família o laço de amor, sempre vem. Então eu sempre acredito que quando o problema está na família, Deus já foi muito bondoso, falou, tá, vou dar uma lambuja aí para você. Você olha para aquele parente, ai, tudo que ele fala me irrita, mas você ama ele. Você fala, posso falar o que eu quiser, mas não fala do meu parente. Eu falo que meu irmão dá um trabalho, mas se alguém falar do meu irmão o quê? Não aceito, porque a gente já vem, né, com esses laços. Então vamos aproveitar, vamos aprender a se relacionar, né, de uma maneira mais amorosa, mais fraterna, porque na verdade é isso que Deus está fazendo. Ele está agindo com a gente da mesma maneira que a gente age com um filho, com uma criança pequena. Quando você está ensinando a andar de bicicleta, por exemplo, não é assim que você faz? Bota as rodinhas, ajeita, bota o capacetinho, vai segurando, e aí às vezes tem um escorregão, você fala, não foi nada, pulou, rampou, tá tudo bem. Põe um band-aid ali no joelho. Em nenhum momento, quando ele cai, você fala, isso não dá para você. Abandona a bicicleta, não é para você, pode desistir, você não dá para isso. Deus é da mesma maneira com a gente. Ele fala, vai lá, tenta, assim dá certo. Aí você vem, toma um escorregão, não consegue, aí ele fala, tenta desse jeito, levanta uma rodinha, quem sabe dá certo. E aí você tem dificuldade, aí você cai, toma aquele relato, fala, calma, vai dar certo, dá uma sopradinha, toma um fôlego e começa de novo. Ele age com a gente da mesma maneira. Então a gente tem que aproveitar e ter um estado mental adequado. Quando eu tenho esse entendimento, se eu estou com uma dificuldade na família, com certeza é uma oportunidade que eu estou tendo de resolver esse problema, de resolver essa encrenca. E eu quero voltar com a maior parte dos meus problemas resolvidos. Eu não quero levar essa dificuldade de volta, então aproveita. Já tem o amor, né? Aproveita a situação. Eu sempre falo que Deus é bondoso e principalmente quando a gente fala de família, nem sempre são situações para resolver as encrencas, às vezes é auxílio também. Às vezes Deus é tão bondoso que fala assim, não, eu vou te dar um pouco de apoio. Eu penso sempre isso, porque eu acho que... Vou contar uma historinha. Vou falar o que eu acho. Essas coisas é o que acho, viu, gente? Não está escrito aí. Eu sempre penso isso quando a gente fala de família, né? Eu tenho um pouco de toque, assim, tenho umas manias de fazer tudo igual, tudo do mesmo jeito, e tenho uma dificuldade. Sempre que eu tenho alguma coisa nova, eu tenho uma dificuldade. Então eu penso que quando foi para eu reencarnar, foi assim. Meu protetor e toda a equipe falava, Patrícia, semana que vem, que nem eu faço com a palestra, né? Não estou preparada, não, ainda não. Vamos esperar mais um pouco, mais uma semana só, não consegui ainda, não dá. Não tem mais jeito, Patrícia, é a última semana. Não, eu não consigo ainda, não estou pronta. Sabe aquelas grávidas que falavam, nossa, parece que faz um ano que a mulher está grávida, neném não nasce? Era eu. Não vinha. Aí acho que o meu protetor bondoso falou, Patrícia, vamos lá. O que você acha que ia te ajudar a poder ir, que vai te auxiliar, para você ficar mais encorajada? Aí eu falei, então eu posso levar umas pessoas que eu gosto junto comigo? Tá bom, vai. Posso levar o Jorge? Posso levar o Beto? Posso trazer a Júlia? Então, eu sempre penso que quando tem tanto amor assim, às vezes não são só as encrencas, às vezes é auxílio, é aqueles que vêm para te ajudar, para te amparar, para te auxiliar, né? Saí bem agora na fita com ele aí, né? É que agora, além de irmão, ele é meu sócio também, então tem... Bom, e aí ele continua, ele fala da família e ele fala sobre atividade profissional também. Ele diz que com muita frequência, né, na maioria das vezes, não é aquela que nos harmoniza com o modo de ser.
porquanto em muitos lances da experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. Então ele está dizendo que às vezes quando a gente não está na profissão que a gente gostaria, né, e às vezes até é forçado a desenvolver algumas tarefas que não nos são agradáveis, na maioria das vezes é para a gente está tendo a oportunidade de lidar com aquelas nossas más tendências, né? Com aquelas dificuldades que a gente traz enraizado na gente, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade muito viva ainda, né? Por mais que a gente está tentando se renovar, por mais que a gente está lutando, vira e mexe, dá uma escorregadinha, esses sentimentos afloram na gente, né? Então, com certeza, se a gente está numa situação, principalmente profissional, que não é a que a gente desejaria, porque a gente está tendo a oportunidade, né? De através dessa maneira, domar, né, esses nossos impulsos inferiores, né? Talvez numa outra situação, numa profissão diferente, talvez eu tenha sido mais egoísta, mais prepotente, né? E aí agora, Deus me dá a oportunidade de eu vir aqui e ter uma atividade profissional que não é a que eu gostaria, mas que essa sim vai me ensinar, né? Vai me educar, porque na verdade é isso que a gente faz, a gente se educa aqui. É por isso que quem não está vivenciando, às vezes, a situação profissional que gostaria, que tem um estado mental, que busca o entendimento, né? E eu gosto muito de uma frase que eu vi numa palestra do Haroldo, ele falando que ele foi transferido em um momento, né, para uma cidadezinha do interior, e ele estava insatisfeito, triste, não queria estar ali. E se eu não me engano, acho que foi uma freira ou alguém assim que falou para ele que ele deveria florescer no lugar que ele foi plantado. E eu sempre trago isso para mim. Quando a gente busca um estado mental adequado, de entendimento, a gente é capaz de florescer aonde a gente estiver plantado. Porque acredita que Deus em nenhum momento se engana. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo as situações adequadas para nós. Só basta a gente buscar, né, esse estado mental para poder aproveitar, para poder florescer aonde a gente estiver plantado. Porque às vezes a gente perde um tempão esperando, porque se eu tivesse ou quando eu estiver, faz agora. O sonho da minha vida era fazer direito. Queria ser advogada, vi os filmes, o pessoal andando lá na frente, fazendo, era o meu sonho. E aí a vida vai passando, né? As situações há uns anos atrás, 10 anos atrás, era mais difícil, não tinha essas facilidades para estudar, né, que nem a gente tem hoje. E aí a vida da gente vai levando a gente para outros caminhos, e às vezes eu me vi atrás de um balcão, não que eu não goste, viu, porque eu amo estar atrás de um balcão, tanto que eu só vou mudando de balcão, né, só vou mudando, é sempre um balcão, só vai mudando a mercadoria, mas o balcão é sempre o mesmo. E às vezes eu pensava, queria tanto ter feito direito e estou aqui atrás de um balcão. E hoje, todos os dias, quando eu levanto a porta da minha loja, eu agradeço a Deus. Porque hoje eu entendi que ali é o melhor lugar que eu poderia estar. Eu aprendi aqui com a doutrina que eu posso florescer em qualquer lugar. E hoje eu fico pensando, se fosse outro lugar, eu não teria tantas oportunidades de trabalhar para Jesus, que eu falo, eu sou autônoma, mas eu tenho um patrão, eu estou sempre querendo trabalhar para Ele, eu estou sempre falando dEle, eu estou sempre trazendo Ele para a vida, e ali, a todo momento, eu tenho uma oportunidade de falar, de ouvir, de ajudar, de auxiliar. Há um tempo atrás, quando alguém chegava e falava, preciso de um favor, eu pensava, vai, lá vem. E agora, quando a pessoa chega e fala, eu precisava de um favor, eu já escuto meu protetor falando, é a sua hora, vai lá. Eu tenho gratidão. Todo dia, quando eu baixo a porta, não tem um dia sequer que eu não sou capaz de falar, eu fiz alguma coisa boa para alguém. Seja a coisa mais simples do mundo, mas eu sou capaz de fazer. Eu estou com o meu estado mental programado para isso. Eu quero sempre ajudar, eu quero trabalhar para Jesus. É uma maneira de eu retribuir tudo que eu tenho recebido. E eu tenho certeza que ali é o melhor lugar. Talvez se eu tivesse feito direito, fosse um advogado de sucesso, não teria tantas oportunidades. E aí a gente vai se conhecendo e vai vendo que com certeza não seria bom para mim, né? A gente já sabe o que a gente tem dentro da gente, né? Então a gente já entendeu que não seria o adequado nessa encarnação, pelo menos. E a gente entende que sempre está no lugar que tem que estar.
O ideal é aproveitar as oportunidades sempre. A gente só aproveita quando a gente tem esse estado mental adequado, quando a gente está com a nossa mente, o nosso pensamento, né, direcionado para isso. E ele continua, fala da família, fala da profissão e ele fala da situação social também. Ele fala que a situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Então, na verdade, é o contrário, né? Aqui ele está querendo dizer, principalmente quem tem essa dificuldade com a situação social, que busca uma posição de ascensão, né? Que a gente vai aprender a paciência, vai trabalhar a humildade no anonimato educativo. É ali, ó, quietinho, no seu canto, né? Então, com certeza, essa situação que ele fala traz bastante dificuldade para algumas pessoas, né? Esse estado mental, a pessoa às vezes tem um estado mental desagradável por não estar na posição que ela gostaria de estar, né? Muitas vezes ela sonhou, né, com uma projeção social, né, tem uma importância aí na sociedade, um papel de destaque, né? E aí, às vezes, uma posição simples, né, humilde, sem grandes expressões, é uma prova, né, como ele diz, de paciência, é uma prova de humildade. Mas quando a gente tem esse estado mental adequado que proporciona a gente, né, a trabalhar a humildade, a trabalhar a paciência, né, pensamentos adequados, a gente é capaz de aproveitar as oportunidades, né? E Emmanuel foi muito sábio quando ele diz, né, que a gente vai trabalhar tudo isso no anonimato educativo, a paciência e a resignação, né? É como Paulo nos pede no começo, no versículo, né? Ele pede que a gente se renove no entendimento, que a gente busque essa renovação, né? Com entendimento, que a gente entenda por que a gente está passando, por que eu estou vivenciando essa situação. E ele fala também da situação de ordem econômica. É difícil. Acho que quase todo mundo enfrenta, né? Tem problema nessa área, né? Né, Jô? Levanta a mão, né? E todo dia eu abro a agenda cedo e falo, oh, meu Deus, me ensina, me mostra, me fala, oh, o que eu não estou vendo, por que eu não estou aprendendo? Porque está difícil, né? Ele diz que obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se origem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício, né? Então, essas situações é quando a gente parece que é azarado, né? Nada que eu faço na vida dá certo, estou sempre com dificuldade, né? E aí, na maioria das vezes, principalmente quando a situação é econômica, por mais que às vezes eu busque um entendimento, a minha conta está estourada, os boletos estão vencidos, a conta começa a chegar, não consigo. Então, é difícil, é muito difícil. A gente tem que buscar, né? Um estado mental de revolta não ajuda, pelo contrário, atrapalha, né? A gente tem que buscar e entender que, com certeza, se eu estou passando por essas privações, se eu estou passando por essas dificuldades, será que eu não fui como o filho pródigo lá, né, que saiu gastando tudo de solto e agora eu estou tendo a oportunidade, né, de talvez vivendo menos, viver com simples, valorizar mais? Será que eu não estou tendo a oportunidade de entender que com menos eu passo a valorizar outras coisas que são muito mais importantes do que os bens materiais? Não passo a valorizar aquilo que realmente eu vou poder levar para minha casa, para minha verdadeira morada, que são os sentimentos, né? Que é o que eu faço de bem para o próximo. Isso sim é importante. Mas talvez se eu tivesse vindo abastado financeiramente, não teria virado para esse outro lado. Então, em todas as situações que a gente busca esse entendimento, né? Que a gente aproveite os obstáculos, né? Que a gente aproveite as dificuldades para aprender e para resolver, né? Essas nossas encrencas, essas nossas dificuldades, valorizando o que realmente é importante na vida, né? E aí ele fala também do corpo físico. Ele fala que às vezes a gente não possui no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Então Emmanuel fala que
às vezes a gente não tem nenhum corpo físico para que a gente possa aprender para os nossos próprios interesses para a vida superior. Mas a vida superior, a gente não usa o corpo físico. Para a vida superior é o corpo espiritual que a gente vai usar. Talvez seja por isso, né? Talvez porque às vezes a gente valoriza tanto, né? Ou tenha valorizado tanto o corpo físico, que agora, abastado, né, da beleza, a gente está tendo a oportunidade de olhar para outras belezas. E na maioria das vezes, quando ele fala aqui da insatisfação com relação ao corpo físico, geralmente não são aquelas pessoas que vieram com alguma deficiência, sem uma perna, sem um braço, porque geralmente quando a gente vê as pessoas com essas deficiências, geralmente ela tem um estado mental adequado, ela está pronta para aquilo ali. A maioria das vezes a insatisfação que ele fala com o corpo físico é aquele que queria ser mais alto, mais magro, mais bonito, mais definido, ter o olho mais claro ou o cabelo mais liso. É essa insatisfação. É dessa que ele está falando, né? E aí, com certeza, valorizava demais o físico e esquecia do principal, né? Daquela beleza que está aqui dentro. E aí talvez sem a beleza física eu consiga olhar para mim e para o outro, para aquilo que realmente é bonito nas pessoas. Porque é fato, todo mundo quer ser bonito, todo mundo tem uma certa vaidade, mas todo mundo vai concordar comigo que às vezes a pessoa é linda fisicamente, mas 5 minutos perto, beleza vai-se embora. E às vezes a pessoa é tão feia, e aí quando você vai convivendo, você olha para ela é tão bonita por dentro, ela é tão linda que você fala, como que pode uma pessoa tão bonita vir num corpo? É assim. É com vistas para o interesse da vida superior. Então que diante da dificuldade, diante da insatisfação, a gente se olhe, a gente faça aquele mergulho lá dentro, né? E encontre aquilo que tem beleza dentro da gente, principalmente dentro das outras pessoas, né? Porque com Paulo de Tarso foi assim, né? Ele precisou ficar cego para poder enxergar para dentro, e às vezes com a gente também. Às vezes é necessário você se olhar no espelho e enxergar que tem muito mais do que isso que a gente vê ali, né? Que vai ficar tudo aqui. Que o nosso corpo físico que a gente recebeu aqui, a gente tem que cuidar muito bem, porque é a máquina que a gente usa, né? Valorizar, mas a gente também tem que ter consciência de que isso aqui é só um meio, né, que nos foi emprestado para que a gente pudesse se renovar, para que a gente pudesse crescer, evoluir, se melhorar como espírito. Vamos voltar para casa e amanhã todo mundo vai virar plaquinha. Então vamos aproveitar enquanto não, né? A gente vira plaquinha, você vai virar plaquinha, não vai sobrar nenhum, todo mundo vai virar uma plaquinha, é só isso, né? Raquel. Sinto muito informá-la, mas... Contrariadamente, estou aqui. Não é nem aqui jaz, é contrariadamente, Ana, já Raquel. Já fui. Que antes da gente virar plaquinha, a gente aproveite as oportunidades aqui e busque um estado mental adequado. Qual é o estado mental adequado diante de qualquer situação quando a gente tiver dúvida? Quem é o modelo? Quem é aquele que veio, que está ali na frente e Deus falando, segue ele? É Jesus. Está com dificuldade, está numa situação difícil, nossa, mas eu não lembro quando, com relação a essa situação, o que foi falado lá no centro mesmo? Lembra de Jesus. O que ele faria nesse momento? Os padrões do Cristo, né? Que é o estado mental de amor, de paciência, de resignação, né? De entendimento, né? De aceitação. Só que a gente não pode nunca confundir com acomodação. A gente tem um problema, principalmente a gente espírita aqui, porque a gente chega aqui e descobre que não morre, que é só uma passagem, é uma viagem, daqui a pouco volta e vai e volta, e que tem a eternidade. Tem dois lados, tem o bom, né? Mas também tem o outro lado, que também não é porque tem a eternidade que dá para encostar e se acomodar. Vamos caminhar, vamos se mexer, né? Vamos aproveitar as oportunidades, né? Até porque quem busca essa renovação que Paulo pede para nós, não é um espírito acomodado, né?
Pelo contrário, é um espírito resignado, né? Mas é um espírito que busca, é um espírito que faz esse movimento que Jesus pede, né? Ele usa a vontade, né? Ele usa a coragem para viver, para experimentar, para buscar, para se modificar. Então que a gente não confunda, diante das dificuldades, acomodação com aceitação. Quando a gente entender, não, tá difícil, mas é para mim. Essa encrenca é minha, eu que tenho que resolver. Só não esquece de que você tem que resolver e não se acomodar, e principalmente, né, tem um outro problema. Às vezes a gente se acomoda e também, às vezes a gente se apaixona pela gente nessa caminhada, né? O que é quando a gente se apaixona? Quando eu começo a achar que eu sou a pessoa mais importante do planeta. Eu falo sempre isso em casa pro Gabriel. Quando começo muito a querer, eu falo, tá achando o quê? Que é mais importante do mundo? Não é. Nós não somos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí eu começo a ter um vitimismo, eu começo a achar que todo mundo é culpado por todos os meus problemas, menos eu. E aí eu acho que todo mundo tem a obrigação de me ajudar, todo mundo tem a obrigação de fazer alguma coisa por mim, me dar uma oportunidade, pagar minhas contas. Não tem. A encrenca é sua, é você que vai resolver. Por mais que eu auxilie as pessoas que eu gosto, por mais que eu ajude um filho meu, eu posso fazer, eu quero, mas eu vou até um certo ponto. O problema dele, quem vai resolver é ele. A encrenca dele, que foi criada por ele, que a gente não pode esquecer, quem vai ter que resolver é ele. Então que a gente busque, né, esse estado nosso, né, e não fique na acomodação, que a gente faça esse movimento, né, que a gente tenha coragem, né. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre isso, né, sobre o consentimento do coração. Ele diz que obediência é o consentimento da nossa razão e resignação é o consentimento do nosso coração. Então a gente só consegue se renovar, a gente só consegue mudar quando a gente entende. É com entendimento. Essa renovação é com entendimento. Quando eu entendo, aí eu passo a sentir. Aí eu sei por que eu tenho que fazer, por que eu tenho que me renovar, né? E a gente está aqui nesse mundo de imperfeições para isso, para se renovar, para caminhar e para se melhorar, né? Cada um com as suas situações. Tem uns que têm mais a situação familiar, outros mais a financeira, outros mais de trabalho, mas outros mais todas, né? Porque tem uns, tem gente que tem todas elas. Mas a gente está aqui para isso, para se renovar e cada um com as suas dificuldades, né? E ele fala também que, indiscutivelmente, nem sempre a gente consegue eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos. Nem sempre não, nunca, né? Mas podemos, em qualquer posição, escolher um estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Então, eu falei nunca porque quem que gosta de problema? Quem que quer dificuldade, né? A gente não quer. É por isso que a gente está aqui para isso, a gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui para viver de acordo com cada um vivendo a sua situação, buscar um estado mental adequado, né? Para que a gente consiga superar, para que a gente consiga se renovar, né? Buscar um equilíbrio, encontrar paz. E aí vai virando como se fosse um círculo assim. Quanto mais eu busco essa renovação, quanto mais eu quero me melhorar, quanto mais eu quero buscar esse estado mental adequado, com pensamentos bons e nobres, eu vou me melhorando. E aí, quanto mais eu estou melhor, mais eu consigo auxiliar. Porque esse trabalho que ele fala é o trabalho próximo. Toda vez que a gente vem aqui e ouvir essa palavra trabalho, o trabalho para Jesus é sempre em benefício do próximo. Porque Deus só trabalha em benefício de nós. Então, esse trabalho é sempre em benefício do próximo. E quando eu consigo ficar melhor, mais equilibrado, eu sou capaz de auxiliar mais. E quanto mais eu auxilio, melhor eu fico. E aí a coisa vai expandindo, e a gente tem que lembrar sempre qual é o nosso objetivo final. Que é nos tornarmos espíritos puros. A gente quer ser feliz. A gente vai ser feliz. A gente está aqui para dar certo. Só que não é eu que vou dar certo, é todo mundo. E aí a gente vai vendo que até então eu achava que os meus, quando falava meu irmão, era o meu irmão, a minha família, os meus amigos, aqueles que eu gostava. E quanto mais você começa a trabalhar para Jesus, vai expandindo, você vai vendo que os seus irmãos são todos.
que a gente ama todos, só que a gente só vai chegar lá na frente quando todos chegarem. Ninguém vai ser feliz se tiver um irmão para trás. Então, é uma caminhada individual, cada um resolvendo as suas encrencas, só que ao mesmo tempo, todo mundo se ajudando, todo mundo se auxiliando, né? Isso vai virando um ciclo, quanto mais você faz, melhor você fica, quanto melhor você fica, mais você faz. E a gente vai trabalhando isso, né? E a gente tem que estar muito atento, sempre buscando um estado mental adequado, para que a gente não fique vivenciando as mesmas situações. Porque se as encrencas, se os meus problemas é para eu aprender com eles, para eu me renovar, se eu não aprendo, se eu pulo, se eu passo por cima, eu vou ter que viver isso novamente. E aí foi como eu falei, Deus vai dando oportunidade. Não deu certo aqui, Patrícia, vamos tentar assim? Aí não dá certo, vamos desse jeito, vamos tentar desse jeito. Só que aí se não dá, eu vou descobrir que eu fico revivendo as mesmas situações. E aí eu volto do mesmo jeito que eu vim. A mesma pessoa, com as mesmas dificuldades, com as mesmas encrencas para resolver, e aí Deus é bondoso, misericordioso, me dá novamente a oportunidade, vai lá, tenta de novo. Só que eu fico ali, ó, só vou mudando o corpo, mas eu vou revivendo as mesmas situações. Daí quando eu chego lá, eu olho 2, 3 encarnações atrás e falo, nossa, mas estou vivendo as mesmas histórias. Nada novo está acontecendo? Não está porque eu não estou me renovando. É por isso que Paulo pede, né, que a gente se renove, para que a gente supere, para que a gente evolua, para que a gente não tenha que ficar passando e revivendo as mesmas situações, né? Esse é o objetivo da gente estar aqui, né? E aí ele encerra dizendo que, e depois de aceitá-las, né, depois da gente aceitar as nossas encrencas, as nossas dificuldades, consciente de que é nossa, que somos nós que temos que resolver, construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho. Foi o que eu falei. Sempre quando Jesus fala, sempre quando Deus fala da bênção do trabalho, sempre é o trabalho em benefício ao próximo. E você sempre é capaz de fazer. Floresça onde você estiver plantado, com as condições que você tem, com o que você tem em mãos. A gente sempre pode fazer esse trabalho, né? No qual ser-nos-á possível ajudar-nos, para que o céu nos ajude. Então, faça a sua parte. A gente, quando chega aqui, a gente chega com um boleto, tanto assim de boleto. E aí a gente começa a trabalhar, Deus fala, quer saber? Não está tendo um programa aí, né, que é para quitar as dívidas com 90%? É o que Deus faz com a gente. O nosso carnê é dessa grossura. Quando a gente começa a trabalhar, ele fala, vou dar um desconto de 90%. Vamos quitar esse negócio aí e toca a coisa para frente. Porque Deus, com a sua bondade, ele vê as nossas capacidades. Ele já sabe quem eu sou, ele já sabe que vai dar certo. Foi ele que me criou. E aí a gente olha para todas essas belezas, como eu falei no começo, se a gente imagina que mente foi aquela de Jesus, que foi capaz de em algum momento pensar todas essas belezas que a gente vê, que tudo funciona em plena harmonia, acha que a gente não vai dar certo? Acha que Deus não aposta na gente, fala, vai lá que vai dar certo? Aposta. E ele faz isso, né? Quando a gente começa a trabalhar, o céu começa a nos ajudar, abreviando qualquer período de prova, é isso que ele faz. Ele vai abreviando, né, as nossas provas, ele vai ajudando com as nossas encrencas, renovando o campo íntimo e sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito. Às vezes nem a gente acredita na gente, mas a gente é um ser de... Quando eu falo aqui que a gente vai chegar lá do outro lado, vai ter aquela luz que vocês dão risada, tá aí, ó. Aquela luz inapagável, não apaga nunca. Todo mundo está aqui para acertar, para se renovar e para melhorar. Não importa, independente do erro, independente da dificuldade que está encontrando, independente, às vezes, a gente olha e fala, está fazendo a escolha errada, está indo pelo caminho que não vai dar certo. Pode não dar certo agora, mas ele vai ter outra oportunidade. Ele vai encontrar o caminho certo, ele vai ser auxiliado. Talvez o que a gente acha que ele está demorando e está fazendo a escolha errada, talvez a gente tenha feito muito pior. Então, é a oportunidade, com certeza ela vai dar certo, né? Sublimando a existência da luz inapagável do Espírito e nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. O futuro melhor é o nosso objetivo lá na frente, né? Que é nos tornarmos felizes. E para encerrar, que a gente possa ter um estado mental adequado, mas eu não posso deixar de falar
da importância nesse nosso estado mental, nesse nosso cuidado com os nossos pensamentos, é a gente estar cada vez mais ligado. Como eu falei no começo, o pensamento é que define o nosso estado mental, que define a nossa vida. E como que a gente faz para ter cada vez mais pensamentos nobres, pensamentos bons? Se ligar com quem pensa bem, com quem pensa bom. E quem é? Como que a gente consegue trazer Jesus para mais perto da gente? Fazendo prece. Então, uma das melhores orientações que a gente pode deixar para que a gente encontre um estado mental adequado, um estado mental bom, para que a gente consiga direcionar bem os nossos pensamentos, é a gente se aproveitar da prece. Que a gente possa ter preces sentidas, que a gente possa abrir o nosso coração, para que a gente possa cada vez mais ficar íntimo de Jesus, porque aí a gente recebe o auxílio, aí a gente consegue se ligar com os bons, a gente consegue aproveitar os pensamentos, né, daqueles bons que estão perto da gente. Então, uma orientação que não está no texto, mas eu gostaria de trazer é isso, é da importância da prece na nossa vida para que a gente tenha bons pensamentos. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela paciência.